apenas alguns versículos. João capítulo 21. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Os irmãos jovens podem sentar. Confesso que o nervosismo bateu agora no final. O pastor Luiz trouxe uma palavra, eu achei que já tinha encerrado. Mas primeiro, grande privilégio estar aqui, congresso da Nobrart, primeiro congresso da Nobrart, nona região. Um tema muito gostoso de falar. Palavras que já ouvimos aqui através do pastor Elias, do pastor Márcio, do pastor Luiz. Eu não quero falar muito, eu quero, se é que eu deveria fazer isso, né? Finalizar a palavra do pastor Luiz nesta manhã. Texto de Ageu. Texto que o Senhor usa a boca do profeta para chamar o povo a uma responsabilidade. O povo voltou. O contexto é esse: o povo voltou de Babilônia. Demoraram 2 anos para construir o alicerce do templo. Construíram, como o pastor Márcio falou ontem, entre júbilos e choro. Foi inaugurado aquele alicerce. Houve empecilhos. 14 anos se passaram até que o Senhor usa a boca do profeta Ageu. O que me chama a atenção aqui no texto é o foco do trabalho. O povo trabalhavam construindo as suas casas. Mas o foco do trabalho que Deus queria era outro. Era a construção da casa de Deus. E o Senhor usa a boca do profeta para chamá-los à responsabilidade. Como vimos ontem, ouviam mais as suas vozes, aquilo que eles pensavam, que estava no coração, menos ouvir a voz de Deus. Pensando nesse quadro, o pastor Luiz falou aqui de manhã cedo, de manhã não, agora há pouco, né? Alguns minutos atrás, sobre descer a casa do olheiro, sobre voltar, sobre fazer aquilo que Deus quer. Dentro desse quadro, nós temos a vida de um homem chamado Pedro. Está registrado lá em Lucas capítulo 5, o chamado deste homem. Deus chama esse homem para uma missão, para um trabalho. Está Pedro no mar, pescador,
empresário da pesca, tinha alguns barcos, companheiros, irmãos que trabalhavam com ele. E ele, certa noite, joga rede e não pega nada. Não pegou um peixe sequer. No outro dia de manhã, Jesus pediu o barco emprestado para pregar para o povo, faz o seu discurso e depois chama Pedro para um particular. Pedro, vamos para o meio do mar, ter uma conversa. Então eles vão no meio do mar. Jesus fala para Pedro: lança a rede. Pedro lança. Antes de lançar, Pedro questiona, né? Assim, esse cara é carpinteiro. Ele não fala isso no texto, mas imagino o que ele pensa, né? O que ele entende de mar? Fiquei a noite toda cansado, já lavei a rede, já dobrei. Mas ele sabe quem está mandando ele fazer aquilo ali. Então ele enfaticamente vira para Jesus e diz assim: ó, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Lança a rede. Eram muitos peixes que pegaram. Pedro fica maravilhado com aquele milagre que aconteceu. Naquele momento, se lança aos pés de Jesus, pede para que se ausente dele e fala assim: se ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, como se tivesse falado, né? Esforço do teu trabalho de ontem à noite foi um esforço inútil, porque não é esse o teu trabalho. De agora para frente, você será pescador de homem. E ali ele chama Pedro, convida Pedro para uma missão, para um trabalho, para um propósito. E Pedro passa 3 anos com Jesus. Ao longo da caminhada de Jesus Cristo na face da terra, aprendendo, ouvindo e participando dos milagres que Jesus realizava. E Pedro aprendeu muita coisa. Inclusive o próprio Pedro realizou alguns milagres com Jesus vivo. Aliás, Jesus não morreu, né? Jesus aqui em carne ainda, na terra. Quando Jesus mandou seus discípulos irem pregar nas aldeias, Pedro foi um deles. Expulsaram demônios, curaram, realizaram milagres. E Pedro foi esse homem que participou de muitas coisas, fazia parte do círculo íntimo de Jesus. O homem que tinha condições de, quando Jesus perguntou: quem eles dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O homem que faz uma confissão de fé naquele momento. No dia que os homens que estavam ouvindo Jesus viraram as costas, que Jesus disse: se vocês não comerem minha carne e não beberem do meu sangue. Era um discurso duro, e viraram as costas e foram embora. Jesus perguntou: queres vós ir também? E Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas o tempo passou. Pedro está ali aprendendo. Pedro está dando os seus primeiros passos no trabalho da sua missão, da missão para a qual ele fora chamado. Aí chega um dia que ele é provado. Jesus vai ser entregue, vai morrer. Eu lembro da palavra do pastor Emanuel, no retiro, né, do sarrafo. Até então o sarrafo para Pedro estava baixo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas chega o dia fatídico que Pedro quer aumentar o sarrafo dele, e num nível mais alto,
E Jesus diz: eu vou ser entregue, eu vou morrer, vão me matar. Aí Pedro aumenta o nível, né? Aumenta o nível. Senhor, esses aí podem te abandonar, mas eu vou contigo até a morte. Se tiver que morrer na cruz, eu vou contigo. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus é preso. Estava lá, Pedro sentado. Chega um e fala: é um deles. Eu? Não, eu não. Nem sei quem é esse. O outro passa, e ele andava com Jesus sim. Esconjurou, a Bíblia diz que ele esconjurou. Não, eu não. Aí o outro falou: é você, tua fala igual dele, teu andar é igual dele. Não, eu não, nem conheço esse homem. E o galo canta. E a Bíblia nos diz que quando o galo canta, Pedro lembra da palavra de Jesus. Negou o seu amigo, abandonou a missão. Jesus morre, ressuscita, mas Pedro não encontrou com ele ainda. Pedro está sem graça. Jesus tem algumas aparições. Teve um dia que Pedro está com seus irmãos, alguns dos seus amigos, e aí ele ouve a voz do seu coração, ouve a voz da sua mente: volta para onde você estava, volta para o seu trabalho. E ele: vou pescar. Vamos contigo também. Mas aquilo é o próprio Deus criando o cenário, para que Pedro descesse à casa do oleiro, criando o cenário para que Pedro voltasse no lugar onde ele havia sido chamado. Pedro não está ouvindo a voz de Deus, ele está ouvindo a voz do seu coração: eu vou pescar. E ele vai para o mar. João vai, André vai. E lá de novo o cenário se repete, porque um trabalho que não é para ser feito é um trabalho inútil. Focar os nossos esforços num trabalho para o qual não fomos chamados será inútil, será cansativo para nós, e não obteremos resultado algum fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer. Pedro de novo passa uma noite inteira lançando redes e não apanha um peixe sequer. Mas de repente, um homem na praia, de longe à vista, e aí fala para eles: lança do lado direito. Como que é? Do lado direito. E aí quando eles lançam a rede do lado direito, a Bíblia nos diz que eram tantos os peixes que a rede quase se rompia. Quando esse milagre acontece, João num estalo diz: é o Senhor, é o Senhor. Pedro então se veste com as suas túnicas. Meu Deus, e agora? É o momento do encontro, é o momento de eu
estar face a face com Ele, cara a cara com Ele, e ouvir a sua resposta daquilo que eu fiz contra Ele, do momento em que eu errei. Ele mergulha na água, é o primeiro. Vocês se viram com esses peixes, eu não quero saber de peixe. Ele é o primeiro a se encontrar, chega e fica quieto. Eu vou esperar que Ele vai falar para mim. Os outros discípulos chegam, Jesus manda tirar o peixe. Ninguém ousava perguntar se era o Senhor mesmo, porque era Ele. Eles tinham convicção, seus corações ardiam. Então eles sentam, jantam. E aí Jesus olha para Pedro e faz a pergunta. Pedro esperando uma resposta dura. Se fosse eu, meu amigo, eu ia falar para ele: sai de perto de mim, rapaz. Quero papo contigo não. Vai embora. Quero assunto com você não. Tu disse que tu ia comigo até na morte, tu não foi. Tu me negou ainda. Além de tudo, tu me negou. Se tu fosse embora quietinho, estava bom. Tu me negou. Mas Jesus cria o cenário perfeito para Pedro. O cenário do dia do seu chamado. O cenário para mostrar qual era a missão daquele homem. O cenário para mostrar qual era o tipo de trabalho para o qual ele havia sido chamado. E não era para pescar peixes. Ele fora chamado para pescar homens. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E o engraçado é que, na linguagem português, a gente não consegue diferenciar a resposta a palavra que Jesus diz para Pedro e a resposta que Pedro dá para Jesus. Mas no grego, na língua original que está escrito, a Bíblia, o grego tem várias palavras: amor. No nosso português, amor é amor para tudo. No grego tem um amor, que é a pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, tu me amas? É o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional. E a resposta de Pedro para Jesus, nesse momento, é uma resposta sincera: Senhor, eu só gosto. Está escrito amor aqui, mas traduzindo para o português, assim, bem no literalzão, a resposta que Pedro dá para Jesus é mais ou menos essa. Ele responde com amor filial, é um amor como se fosse gostar no nosso português. Pedro, tu me amas? Pedro não pode. Ele disse que é até a morte. E não foi. Pedro disse que não negava e negou. Então quando Jesus pergunta para ele, ele é sincero. Ele dá a resposta sincera do seu coração: Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto. Apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez Jesus pergunta com a mesma palavra da resposta de Pedro: Pedro, então você só gosta? Por isso que a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntou: você só gosta? Aí ele entristece, e a resposta que ele dá para Jesus é essa: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Há alguns dias atrás, eu disse para o Senhor que eu ia até a morte contigo, e eu não fui. Não adianta mentir para o Senhor, dizer que eu te amo com amor sacrificial, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu só gosto. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que ele dá essa resposta para Pedro, quando ele pergunta se Pedro ama, e Pedro responde: eu gosto? Por que ele diz: apacenta as minhas ovelhas? Porque é o trabalho, é a missão para a qual ele foi chamado. A missão para a qual ele foi chamado, o sarrafo dele não podia subir ainda não, pastor Emanuel.
Não. Ele quis aumentar o sarrafo sem ter tempo de casa, sem ter tempo de trabalho. Queria ir num nível mais alto que não podia. Mas Jesus Cristo disse: tu me amas? Eu gosto, então trabalha, Pedro. Tu me amas? Eu gosto, então trabalha. Então tu só gosta? Só gosto, Senhor. Trabalha. Trabalha, Pedro. Sabe por quê? Trabalha, Pedro. Porque quem trabalha para o Senhor, como a mensagem do pastor Elias, você começa a conhecer quem é o seu patrão. Você começa a reconhecer Ele como um Deus gracioso, como um Deus bondoso. Como o próprio João diz no capítulo 15: vós sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos mando. Não vos chamarei servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas a vós eu tenho dito tudo quanto o meu Pai tem me revelado. O trabalho, no momento que você é chamado, você está na condição de servo. Você só faz o que Ele manda. Você só trabalha da forma que Ele está mandando você fazer. É o que Jesus disse para Pedro: Pedro, trabalha. Tu me amas? Só gosto, trabalha. Pedro, me ama? Gosto, trabalha. Porque quando você trabalha, você deixa de ser empregado, você deixa de ser servo. Você em algum momento da sua vida atinge o estágio, o nível de ser amigo desse Deus gracioso. E quando você chega nesse nível de ser amigo desse Deus gracioso, aí acontece o que Jesus disse para Pedro: vai chegar o dia que você vai cumprir aquilo que você me prometeu. Pedro, tu só gosta? Só gosto, Senhor, tu sabe do que está no meu coração. Trabalha, trabalha, porque um dia, você é novo ainda, você se veste, você anda onde você quer, mas vai chegar um dia que vão te levar para um lugar onde você não quer, vão te vestir com aquilo que você não quer, estenderás os seus braços. E com isso Jesus Cristo indicou com que tipo de morte Pedro iria morrer, iria glorificar o seu nome. O trabalho de Pedro, o trabalho na obra de Deus, trouxe o amor ao coração desse homem, trouxe um amor incondicional. Já não era mais o amor filéu, que é o amor de gostar, era um amor ágape, um amor incondicional, que quando levaram ele para morrer por Cristo, ele disse: eu morro satisfeito. Ele cumpriu com aquilo que ele prometeu a Jesus Cristo lá atrás: eu vou contigo até a morte. Quantos de nós estamos às vezes assim como Pedro? Negamos, desviamos o foco do nosso trabalho para aquilo que não fomos chamados. Passamos por problemas na nossa vida que nos traz desânimo, nos deixa cabisbaixo. Mas esse cenário aqui, esse congresso aqui, é um cenário que Deus montou para levar você à casa do oleiro, como levou Pedro, para levar você de volta à praia e mostrar qual é o seu chamado. Para que Ele te chamou para militar nessa obra maravilhosa? Ele não chamou nenhum de nós para ficarmos de braço cruzado. Ele não nos chamou para sermos rejeitados por Ele. Ele não nos chamou para ficarmos prostrados. Ao longo da nossa caminhada podemos até falhar, mas Ele, com amor gracioso, tem dito para nós e perguntado: você me ama? Seja sincero. Se você ama, se hoje você está com o seu nível alto mesmo, pode falar para Ele: Senhor, te amo. Tem homens aqui, mulheres aqui, que realmente chegaram no estágio, trabalharam na obra de Deus, que hoje tem condição de dizer: Senhor, eu te amo, e se for preciso ir à morte, contigo eu vou. Agora, se você não tem condição ainda disso, seja sincero como Pedro, pelo menos: Senhor, só gosto. E Ele está dizendo para você: trabalha, trabalha. Você me ama? Senhor, eu só gosto, mas eu quero. Trabalha, trabalha, porque você vai chegar num nível que um dia você vai morrer pelo meu nome. Vai ter um dia que você vai entregar o seu corpo pela essa obra de Deus.
Vai ter um dia que você vai se entregar totalmente ao trabalho do Evangelho de Deus nos fins da terra. Nós precisamos de sinceridade no nosso coração. Precisamos dizer a verdade para o Senhor. Esse cenário que Ele nos convocou e nos chamou para nos mostrar qual é o caminho. O caminho é esse. Volta à casa do olheiro. Remonta os seus cacos que foram quebrados. Porque Ele é um Deus gracioso. Um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. Que tira o homem da lama e faz um grande homem na sua obra. Um Deus poderoso. Que não importa o que nós fazemos, o quanto erramos, Ele nos chama novamente ao conserto. Ele nos chama novamente e nos dá outra oportunidade para trabalhar. Se fosse eu, tinha dispensado Pedro. Tinha carimbado a carteira de trabalho de Pedro e disse: está dispensado. Aí ele disse: Pedro, vem. Eu quero você ainda. Você ainda serve para alguma coisa. Tu me amas. Não tem como te enganar, Senhor. Não. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui hoje, Senhor, para receber o teu perdão, para receber a tua misericórdia, para receber mais uma oportunidade, mais uma chance de entrar nesta vinha e trabalhar para o reino de Deus. Eu estou aqui para pedir condições de continuar fazendo a vontade de Deus. Foi o que Pedro fez, é o que você deve fazer também. Deus tem nos chamado para trabalhar na sua obra. Deus tem nos chamado para voltar e fazer aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós. Para que Deus te chamou nessa obra? Qual a tua missão? Qual o teu propósito? Você sabe. Deus te chamou e Deus tem te mostrado qual é o teu propósito. Não ouça a voz do seu coração, não. Ouça a voz de Deus. O Deus gracioso que paga. O Deus que não deve ninguém. Um Deus que tem a sua medida calcada, recalcada e transbordante. Um Deus que olhou para Pedro, escolheu ele do nada e fez dele um grande homem. Um homem que no dia do seu retorno ele pegou 165 grandes peixes, mas no primeiro discurso que ele faz em Jerusalém, são 3.000 almas salvas. Ali estava o propósito daquele homem, um homem chamado para ser pescadores de alma, pescadores de homem. Esse é o propósito para o qual Deus nos chamou, trabalhar na sua obra, trabalhar no seu reino, e que Deus vos abençoe.